Grandíssimo diácono, caros filhos, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, este símbolo de unidade da nossa fé. Mas poderíamos nos perguntar por quê? Por que celebrar a construção e a dedicação de uma igreja? Devemos entender, em primeiro lugar, o que é o templo. E o templo não é mero edifício, não é um salão onde eu posso fazer celebrações. O templo é mais, tem um sentido teológico e espiritual. E é exatamente este sentido que devemos abarcar para entender verdadeiramente a sua importância. E é isso que a liturgia ela vem nos mostrar. Mostra-nos, em primeiro lugar, o que é o templo, o corpo místico de Cristo. E é isso que o Evangelho apresenta, mas também a primeira leitura, a segunda, o Salmo. Esta apreensão é o Senhor. E de igual modo, que o templo é uma casa, não uma casa qualquer, e por isso não pode ser construído de qualquer forma. É necessário entender para construir um templo. Não é colocar simplesmente um tijolo em cima do outro. Cada parte tem o seu sentido. E que casa é essa? A casa de Deus, na qual sempre somos filhos. Sempre ali estamos para ouvir, para obedecer, para corresponder. E é isso que devemos entender. E vemos logo na primeira leitura esta expressão do templo, do qual corre um rio do lado direito, que banha, que leva a vida, o sinal de Cristo que é transpassado, e da onde jorra sangue e água. Este rio que traz vida a nós, aonde quer que chegue, esse sinal do batismo e da graça do Senhor, que chega a nós, que nos toca e que transforma a nós, que somos estas árvores, que devem produzir fruto. A árvore na Sagrada Escritura é sinal do homem, é símbolo do homem. Estes frutos, as nossas ações, que devem alimentar a tantos, e de igual modo, as folhas, da qual produzem remédios, o modo como falamos, como olhamos, como abraçamos, que pode ser remédio de cura para que tantos retornem, para que tantos busquem a Deus, para que tantos retornem à vida. Por isso devemos nos deixar banhar por estas águas. Por isso, entender aquilo que o Salmo responde. Os braços do rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, aonde nós devemos habitar e para onde a tantos devemos levar. Esse sinal do corpo místico, sinal da igreja que é dedicado, que é consagrado, esse sinal de pertença a Deus, a qual nós devemos entender que nós também somos templos. E é isso que São Paulo apresenta na segunda leitura, quando diz que nós somos construção de Deus. Somos estas construções do Senhor, edificados para Ele. Somos estes templos aos quais o Senhor quer que sejamos e que correspondamos. Somos este santuário do Senhor. E aí, esta profundidade teológica e espiritual, que foi expressa por tantos ao longo do tempo, porque o templo é um sinal daquilo que devemos ser. E uma teologia
que não é de ontem para hoje. Não se chega a uma formulação, vou inventar agora como deve ser o templo. É um desembocar, um simbolismo. Por isso, não é qualquer um que constrói uma igreja, porque senão fica uma coisa sem sentido. Do mesmo modo, como não podemos ser cristãos de qualquer modo, não se pode construir um templo de qualquer forma. E essa expressão, desse desenvolvimento teológico, no início do segundo milênio, é expresso por tantos, mas em particular por um teólogo, Hugo de São Vítor, que em 3 sermões expressa este sentido. O sentido anagógico, alegórico e moral do templo. E assim, ele expressa o que é a Santa Igreja, dizendo a nós, a cada um dos seus elementos, e expressa. A Santa Igreja possui suas pedras, seu cimento, seu fundamento, suas paredes, seu teto, seu comprimento, largura e altura, seu santuário, seu coro, sua nave, seu átrio, sua torre, seus sinos, suas janelas, suas pinturas internas e externas. Cada um dos elementos de uma igreja, tudo é pensado para expressar esta realidade. E o que expressa cada uma? É só pararmos e mergulharmos diante de cada significado. O que são as pedras? Somos nós, diz ele, no sentido alegórico, mas no anagógico ainda diz, são as virtudes. As virtudes as quais nós necessitamos para edificar esta construção e corresponder àquilo que o Senhor nos quer. Para o que somos chamados? O cimento, de modo unânime, a caridade. Não um amor que o mundo chama, o nome caridade de modo espetacular, fazendo coisinhas. Não. O amor de Deus. O amor de Deus ao qual Ele derrama sobre cada um de nós, e o qual nós somos chamados a também levar ao outro. Este amor é o vínculo da unidade, é aquilo que une uma pedra a outra diante da edificação deste edifício. Seu fundamento é sólido e firme, é Cristo. E aqueles a quem Ele chama para consolidar. Mas, além disso, tantos outros. Em cada uma das partes da igreja, um sentido específico do nosso chamado. A nave, a expressão dos casados, o coro, a ordem dos continentes, o sacrário, a ordem das virgens. O altar é Cristo, e por isso o presbitério, aqueles que Ele chama, para eles se configurarem e serem bons pastores. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, mas entre todos ainda existe um lugar, o átrio, o local pelo qual entramos e por onde passamos, que fica logo abaixo ao coro, que tem um duplo sentido. Primeiro, é o local dos falsos cristãos, daqueles que dizem estar dentro, mas por viver de aparências, de superficialidades, de apegos, ali estão, à porta para sair. Mas ao mesmo tempo, como depois irá dizer, no sentido anagógico,
é onde estão as portas, o local por onde passam aqueles que entram ou retornam ao corpo, ao templo. Os que entram pela primeira vez pelo lado esquerdo, passando pela pia batismal, sendo batizados, incorporando-se ao corpo de Cristo, ou aqueles que, retornando pela direita, ou passam pela confissão e retornam ou vão ao seu lugar, aquilo ao que são chamados para corresponder a Deus. Como vemos, a igreja tem um sentido teológico profundo, e construir ou dedicar um templo não é meramente um ato qualquer, mas é construir de algo para Deus, construir-nos e construir a comunidade para o Senhor. Por isso, no Evangelho vemos o Senhor defender de modo tão ardente o templo, porque aqueles que ali estavam, que deveriam corresponder, que deveriam ouvir, não aproveitavam e, ao contrário, eram meros fazedores de coisas, e assim não se deixavam tocar, não se deixavam converter, eram falsos correspondentes ao Senhor, estavam nos atos. E por isso o Senhor, para despertá-los, faz um chicote de cordas. E por isso o Senhor derrama as moedas e quebra as bancas, para que eles pudessem sair dessa vida superficial e morna. Mas a palavra do Senhor, como apresenta a carta aos Hebreus, é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de dois gumes. Ela também para nós. O Senhor, com esta festa, com esta liturgia, com este sentido teológico, também fala a cada um de nós, para que saibamos corresponder e sermos estes bons templos que o Senhor nos chama a ser. Sermos membros deste templo, sermos membros verdadeiros desta família. E por isso, por muitas vezes, o Senhor fará chicotes para nos despertar, para nos estremecer e mostrar o caminho. Por isso, tantas e tantas vezes, o Senhor derrubará as nossas bancas e espalhará as nossas moedas. Diante de uma doença, diante de uma humilhação, diante de um tirar-nos de uma coordenação, de um movimento, de uma pastoral, para termos atenção, que não somos meros fazedores, porque senão estamos como estes cambistas, que usam o templo do Senhor, não para ir a Ele, mas como casa de comércio. O Senhor nos chama a ser diferentes. Ele quer que saibamos aquilo que somos. Ele não nos quer parado no átrio, à porta para sair, mas que por Ele passemos para entrar e permanecer onde fomos chamados a estar de fato e de verdade. O Senhor, Ele nos chama para que saibamos ouvir, para que saibamos obedecer, para que saibamos ser um. Buscar esta unidade a qual esta festa expressa. Saber verdadeiramente entrar por estas portas, vindo pela primeira vez ou retornando ao nosso lugar e correspondendo ao seu chamado, sermos um com Cristo, sermos um com a igreja, sermos membros fiéis e verdadeiros deste corpo. A Virgem Maria, ela não soube fazer com excelência, ela soube verdadeiramente ser membro deste corpo, e é por isso colocada por Ele em lugar de destaque, para que saibamos a ela recorrer
para que saibamos a ela buscar, ser conduzidos a corresponder ao Senhor. Por isso, recorramos a ela para sermos estes membros que o Senhor quer que sejamos, para sermos estas pedras vivas da Igreja e correspondermos assim ao seu chamado. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,